paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Bem, estou fazendo esse formato, diferenciado. Deixei do meu estúdio, ó. É meu estúdio onde eu coloco minha parte eletrônica, câmeras, enfim, onde eu faço os vídeos. Mudei, fazendo esse formato diferente, até mostrando um pouquinho da minha casa, para não ficar aquela coisa monótona, ok? Amados e queridos irmãos, eu, como sempre falo, eu não faço parte do sistema político, não voto mais. Eu não faço parte do sistema religioso. Por quê? Porque nós vivemos nos tempos finais. Tempos da apostasia, tempo do ecumenismo, tempo do fim. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre o assunto da maior evidência da revelação da palavra do Senhor, o qual diz na Escritura que o Senhor Deus, o nosso Pai, nosso Deus Criador, Ele, o próprio Deus, mandaria o espírito do erro, o espírito do engano. Parece um pouco contraditório o que eu estou falando aqui, né? Parece ser anti-Deus, parece não vir de Deus. Mas Deus falou isso? Deus falou isso. Mas por que Deus então enviaria o espírito do erro, o espírito do engano? Por que Deus enviaria esse espírito? Eu vou explicar para você. Deus envia o espírito do erro e envia o espírito do engano para se cumprir sua palavra. Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. O nosso Deus, nosso Pai, já nos revelou tudo o que vai acontecer. Só não vê quem não quer. As pessoas não lêem a Escritura, as pessoas não buscam na Escritura a verdade, onde revela a volta de Jesus, o fim do mundo e o grande tribunal de Cristo. As pessoas não lêem. As pessoas são enganadas pelo sistema religioso, a maioria, não todos. São enganados pelo sistema político, pelo sistema do homem caído. E a maior verdade é que Jesus está voltando. Tanto que se cumpre aquela palavra que apostatariam da fé. É o que aconteceu nos dias de hoje. Eles estão criando impérios, estão buscando o benefício, estão buscando a cura do caroço, a cura do câncer, buscando ganhar dinheiro e esquecendo que as suas almas estão indo para o inferno. Tem uma mensagem do pastor Paulo Júnior, o qual eu deixei de ser seguidor porque ele também se corrompeu no sentido do dinheiro, o qual ele diz que há milhões de pessoas sendo curadas do câncer, recebendo a vida próspera, mas indo para o inferno. Porque na verdade eles não se convertem, eles vão fazer barganha com o Senhor. E dentro dessa palavra, é o que eu quero dizer. E dentro dessa palavra é o que eu estou mostrando para você. Vou trazer para você ver que o mundo jaz no maligno. O mundo foi preparado para a mentira. Há um ser que criou a mentira, o pai da mentira, que é o próprio Lúcifer, Satanás, o diabo. E devido ao Senhor mandar os seus profetas, enviando a sua palavra de dia, de noite, de madrugada, as pessoas não deram crédito. Bem disse o profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem está dando crédito? A maioria ou a minoria? A minoria. Por isso Deus enviou o espírito do erro. Mas por que Deus enviou o espírito do erro, o espírito do engano? Por quê? Segundo as Escrituras nos revela, Deus, vendo na sua onisciência,
Diz na mensagem que o homem rejeitou a verdade de Deus. Quem é a verdade de Deus? Nos textos e contextos, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Rejeitaram Jesus. Diz a palavra que Deus enviou o seu Filho amado no mundo para salvar o mundo. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu unigênito, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou a luz ao mundo, mas segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, os homens amaram mais as trevas do que a luz. O Verbo de Deus, Filho de Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Contudo o rejeitaram. Por rejeitarem a verdade de Deus, a Cristo Jesus, então Deus lhe envia o espírito do erro, para que creiam na mentira. Por isso que você vê a política, dentro da igreja. Mercenários, como nos últimos dias nós observamos dentro do ministério, do MEC, do governo federal, pastores vendendo os PLs, projetos, a prefeituras, a prefeitos, a políticos, pedindo até mesmo ouro em pedra, quilos de ouro, para que assim possam receber do governo federal o dinheiro necessário para isto ou para aquilo dentro do seu município. Pastores, supostamente pastores, com certeza não o são. É como eu sempre falo, esses são os Geases, leprosos. Esses são os Corés, esses são os Balaões da vida que vendem, negociam em nome de Deus, oferecendo riqueza e dinheiro. Usam a palavra, o evangelho, a verdade de Deus como fonte de lucro. Por isso, o próprio Deus, vendo isto, por isso Deus envia o espírito do erro, o espírito do engano, para que creiam na mentira. Porque eles rejeitam a verdade de Deus, pois a própria mensagem ensina que os céus, que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não casam e não se dão em casamento. São como anjos. Irmãos, esse mundo está sendo preparado. Aliás, foi preparado. E andamos na reta final para a volta de Jesus e o cumprimento das Escrituras. Esse mundo, como disse Jesus há 2000 anos atrás, jaz no maligno. Esse mundo foi preparado em toda espécie de mentira. O mundo é uma mentira. O mundo sustentável é uma mentira. O mundo monárquico, político é uma mentira. É tanto que é uma mentira tão grande, o qual esse sistema será destruído pelo fogo. Pois a própria mensagem vinda do Espírito Santo na boca do apóstolo Pedro, ele diz que o homem entesoura a terra, constrói para o dia do grande fogo, que a terra está reservada para a volta do Senhor, e com grande poder e glória lançará fogo nessa terra. A terra é guardada como um tesouro para o dia do grande fogo, para a destruição dos ímpios, dos homens maus, aqueles que não obedecem à mensagem do reconcílio para com Deus, não amando este mundo e nem do que neste mundo há. Queridos e amados irmãos, não se enganem com a política que está novamente pregando uma solução, pois essa justiça que segundo eles dizem existir é uma justiça como trapo de imundícia.
ela não prevalece. Observamos uma igreja caída, envolvida com o sistema, com aliança de governos, o qual é o governo 666. É necessário que eu venha falar sempre sobre esse assunto, porque diz as Escrituras que se cessarem as profecias, o povo se corrompe. Talvez eu esteja aqui levando essa mensagem a meia dúzia de pessoas, a 2 pessoas, a 3, 4, 5, 6 ou o máximo 10. Mas importa que a mensagem seja levada e pregada e sirva de testemunho para aqueles no dia do tribunal de Cristo que vão querer se justificar. Não, mas eu nunca ouvi essa mensagem. E o próprio Deus vai mostrar a eles, o próprio Pai vai mostrar a eles, todos os pregadores, todos aqueles que Ele enviou, as ferramentas que aí estão, pessoas pregando a volta de Jesus, levando a mensagem do reino dos céus e dizendo: sai do meio da Babilônia, povo meu, e não seja participando de seus pecados. O próprio Deus vai mostrar a cada um desses que vieram a existir e nasceram sobre a face da terra, e dará sentença a eles que rejeitaram, porque não creram na mensagem. Mas a você, querido irmão e querida irmã, se é ovelha, ouvirá a voz do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então bode não vai ouvir, joio não vai ouvir, ímpios não vão ouvir. Aqueles que amam o mundo, que amam a política, que amam as coisas dessa terra, que não amam a volta de Jesus, mas estão esperando o benefício do homem, se tornando malditos, porque está escrito: maldito do homem que confia no homem. Virá a sentença, o juízo de Deus. O homem, segundo as Escrituras, está preparado, fadado, determinado à sua destruição. A palavra é bem clara em dizer que os homens iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o que nós observamos nessa era, a era do fim, a era 666 do anticristo, da apostasia, do fim do mundo. Somos rejeitados, somos tidos como proclamadores de fake news, somos negacionistas quando pregamos o caos que virá sobre a humanidade de Apocalipse, das cartas dos apóstolos, do fim do mundo e a volta de Jesus. Talvez a necessidade de que nós viemos clamar. A mensagem nos diz e nos mostra que no final dos tempos as pessoas não dariam crédito à pregação, que as pessoas não ouviriam a voz do Senhor. Porém, meu querido e amado, nesse final dos tempos, no qual o homem não daria crédito mais à pregação do Evangelho, mas apostatariam da fé, cercariam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, a mensagem é bem clara em dizer que, na verdade, as ovelhas do Senhor ouviriam a sua voz. Fica a pergunta aqui no dia de hoje, nesse vídeo que eu estou fazendo: você é ovelha ou você é bode? Você é trigo ou você é joio? Você é luz ou você é trevas? Ou quão trevas, ou quão grandes são trevas você? Mas a palavra diz que as suas ovelhas ouviriam a sua voz, e que eu e que você seríamos a luz da terra, que clarearia com a palavra de Deus, levando a verdade e a justiça do Pai, para que essas pessoas ouvissem a sua mensagem pelo Espírito Santo saindo de nossa boca, da boca dos profetas ou daqueles que profetizam a verdade das Escrituras, e assim você seria salvo. Talvez pareça que
Não tem sentido nós pregarmos a palavra como fez o justo Noé. A palavra diz que Noé foi pregador e pregou durante a construção da arca 120 anos e viveu aquela vida de quase 300 anos no seu percurso de vida. Ele foi pregador, ele pregou, ele ensinou, ele falou: olha, Deus vai destruir a terra devido à maldade de vocês, da maldade dos homens. Deus vai destruir, vai vir uma grande chuva, um grande dilúvio. Ele pregou. E a palavra diz bem claro que só se salvaram 8 pessoas. 7 mais Noé, o qual totaliza 8 pessoas. Não será diferente na volta de Jesus. A palavra diz bem claro que poucos são salvos. Muitos chamados, poucos escolhidos. A retórica ou a oratória desta palavra vai ao encontro do teu coração em dizer para você: você tem sido chamado. Tome a posição em obedecer a mensagem da cruz do Evangelho. Tome posse da sua vida eterna obedecendo. Seja chamado e seja escolhido. Não só chamado. Muitos chamados, poucos escolhidos. Essa geração vai de mal a pior, enganando e sendo enganada. Não haverá melhora. Não sou eu que digo isso. Eu só estou transmitindo essa mensagem, o qual está escrito na palavra de Deus, que as coisas iriam de mal a pior. O homem iria enganando e sendo enganado. Devido a não dar ouvido à mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, que salva, que veio não condenar, mas veio nos salvar. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvá-lo. Vocês já estão condenados pela palavra. A palavra do Pai é justa, plena e nunca vai mudar. A sua justiça, seus mandamentos, decretos não vão mudar. Não mudará. Jesus disse, a palavra diz que não há um justo sequer, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. A única forma de ser justificado é aceitar o convite do Senhor Jesus e viver a vida de um cristão. E viver a vida de um cristão é o quê? É tomar a sua cruz e seguir Jesus. Ser perseguido e odiado por esse sistema caído, o qual vai se intensificar para a perseguição daqueles que servem a Cristo, que obedecem o Evangelho da verdade. Já somos vistos como negacionista, como profeta do caos em pregar a verdade, a volta de Jesus, os cataclismas, o Apocalipse e as cartas dos apóstolos do fim dos tempos e o fim do mundo. Somos negacionistas em não crer na ciência do mal. Somos negacionistas. Nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Não pregam essa verdade, não pregam a volta de Jesus, não pregam o fim do mundo, mas pregam agora no politicamente correto, desse que corre atrás da política, um mundo sustentável. Vamos fazer isto ou aquilo, então teremos êxitos e venceremos e o mundo não será destruído. É essa ciência do mal que Satanás tem colocado no coração dos homens e cauterizado a mente daqueles que acreditam nisto, se esquecendo da volta de Jesus, do grande tribunal de Cristo e o fim do mundo. Dias maus, e o espírito do erro está atuando 100% naquilo para o propósito que o qual Deus tem determinado para que se cumpra as Escrituras e o nome dele seja glorificado e exaltado para todos sempre. O grande tribunal de Cristo está aí, está diante de você. Você deve tomar a decisão e observar que o mundo vai de mal a pior para que se cumpra as Escrituras. Essa é a realidade do Senhor, que devemos viver como se não vivêssemos, que devemos comprar como se nós não comprássemos, que devemos casar como nós não casássemos. Ter uma vida simples no Senhor, crendo na sua mensagem, na volta iminente do Senhor Jesus.
Querido e amado irmão, essa é a mensagem que eu deixo a você, não sendo pessimista, mas sendo realista do verdadeiro evangelho, o evangelho da Boa Nova, que Jesus veio para te salvar, que Jesus está sentado à direita do Pai, ele foi assassinado, ele foi morto, ressuscitou e está lá intercedendo por mim, por você, pela humanidade, daqueles que o buscam, se arrependem e confessam dos seus pecados e deixam. É necessário que nós venhamos tomar posições, e essa posição deve ser em Cristo Jesus. Somente em Cristo temos a salvação. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sempre falo nesses textos porque é necessário, por causa do abandono do evangelho, porque apostataram da fé. Eu tenho que falar sobre esses versículos, sobre esses textos, o qual a mensagem nos ensina que se alguém vos ensinar outro evangelho, até mesmo que os anjos desçam do céu e ensinem isso, que é outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Os santos beatificados pela Igreja Católica não têm poder nenhum. Vocês estão sendo enganados. Você que se diz ser católico, você que se diz ser religioso, Maria não pode interceder por você. Os santos beatificados pela Igreja, as indulgências pagas não podem salvar você. A única forma de você ser salvo é em Cristo Jesus, na sua verdade. Jesus disse: crede em mim, crede no Pai e sereis salvos. Queridos e amados irmãos, caminhamos para a reta final dos tempos, a volta de Jesus. Talvez você fale: não, mas ele vai demorar a vir. Lembre-se que os apóstolos, os servos do Senhor, pregavam a mensagem da volta de Jesus naqueles tempos, há 2000 anos atrás. Eles acreditavam que Jesus ia voltar naquele momento. Talvez naquele momento não tendo sabedoria e compreensão da palavra, mas pregavam a volta de Jesus porque eles amavam que Jesus viesse e realmente acabasse com a injustiça dos homens, daqueles governantes, daqueles fariseus, daquela igreja corrompida, o qual hoje está intensificada 2000 vezes mais, porque estamos 2000 anos depois da vinda de Cristo, 2022. Então a intensificação de 2000 vezes mais. Queridos e amados irmãos, é momento de refletir e pensar. Guerras e rumores de guerras com mais intensificação têm acontecido. O presidente da Rússia tem ameaçado o mundo, mostrando seu poder bélico, até mesmo cogitando em dizer a toda a humanidade, todos os países: vocês não vão ter tempo de piscar se eu apertar o botão vermelho, o botão atômico, das bombas atômicas, das bombas de hidrogênio, das bombas mais modernas que existem, o qual diz, segundo o cientista, que dá para destruir o nosso mundo 36 vezes. Queridos e amados irmãos, o que nos resta se isto acontecer, a não ser o tribunal de Cristo, o julgamento final, o fim de todas as coisas, e o pleno governo do Pai, Deus Todo-Poderoso, o intermédio do Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai governar. O que nos resta, a não ser dois caminhos: céu, eternidade na Nova Jerusalém, no paraíso, ou condenação eterna, destituído por completamente do reino do Pai, eternamente condenado ao lago de fogo, o qual seremos atormentados dia e noite, se assim não recebermos a sua salvação, a sua justificação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, querido e amado irmão, querido e amado ouvinte da mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, da Boa Nova, o qual o Senhor tem nos trazido.
Essa mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração, da sua família, do seu lar, a você jovem, a você ancião, a você mulher, enfim, a todos que tenham assistido esse vídeo. Vivemos os tempos do caos, os tempos do fim, o qual Jesus está voltando. Talvez não volte hoje, mas talvez você parta hoje e já estará diante do grande tribunal de Cristo, do grande juízo de Deus, o qual nos dará sentença de vida eterna com Ele, ou vida eterna no lago de fogo, segundo nossas obras. Se tivermos o advogado Cristo Jesus, se tivermos Ele como nosso Salvador, então alcançaremos o benefício a ser oferecido a nós, se nós obedecermos e vivermos a palavra santa, o qual Ele tem nos ensinado. Não é somente aceitar o convite, mas viver, sofrer, passar as afrontas, assim como Jesus também foi. Essa é a mensagem da realidade que está sobre toda a humanidade. Por isso, meu querido e amado irmão, eu deixo essa mensagem a você. Assista nossos vídeos aí, o que está acontecendo sobre o mundo. Enquanto que políticos estão correndo atrás de dinheiro, do mundo sustentável, enquanto que pastores e igrejas estão correndo do pula-pula, atrás de vamos crescer, vamos prosperar, a realidade é outra das Escrituras, que o homem iria de mal a pior, para que Jesus possa voltar e então trazer o juízo e o grande tribunal de Cristo sobre toda a humanidade, desde a fundação do mundo. Esta é a realidade. Enquanto que alguns estão buscando crescer e criar impérios, muitos estão caminhando indo para o inferno. Eu até tenho falado muitas vezes em meus vídeos que pastores, e muitos deles, estão carregando placas pesadas nas suas costas para manter um status, para manter o império daqueles que ganham salários altos e diz somos tal, fazemos tal, estamos em tantos países, mas na verdade é uma igreja inchada, uma igreja que está inchada, está doente, cancerosa, que não vão entrar no céu, mas vão ser lançados no lago de fogo devido à sua desobediência e não viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino do Senhor Jesus, os mandamentos, decretos e ensinos. Essa é a verdade, ok? Essa é a mensagem, como eu sempre falo, confrontadora. Mas o próprio Jesus disse que se os profetas se calarem, as pedras clamariam. E às vezes nós observamos pessoas que não são cristãs, que não são crentes, mas que vê a desigualdade, a mentira no meio do povo, daqueles que se dizem de Deus, pastores e enfim, igreja. As pedras estão clamando. Até mesmo pessoas incrédulas vê tudo o que está acontecendo, enquanto que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não todos, mas muitos estão dormindo no sono da morte, caminhando para o inferno, para a sua condenação, deixando de amar o seu próximo, deixando de amar, na verdade, o amor de Cristo que Ele ensinou a nós suportar, para que possamos assim alcançar as vitórias necessárias a cada um de nós e venhamos herdar a salvação eterna, a salvação eterna no reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos que crer, mas não só crer, mas também obedecer para que possamos alcançar. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, disse o próprio Jesus. Porque Deus deu ao seu unigênito, para que todo que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê obedece, vive o evangelho e alcança a salvação em Cristo Jesus. Amém? Esta é a mensagem que eu deixo ao encontro da sua vida, para que você não se deixe esmorecer com todas essas situações que hão de acontecer, principalmente vindo desses rumores de guerras, uma ameaça, digamos assim, sobre toda a face da terra, daquele que pode apertar o botão segundo
na vontade de Deus se venha ou permitir. Sabemos que cedo ou tarde isso vai acontecer. Está escrito, vai acabar com fogo. Não sabemos se é fogo vindo do céu da parte da mão de Deus ou das bombas que aí estão preparadas pelo próprio homem. Mas a palavra diz que o reino dividido não subsiste, se destruirá. E os homens estão divididos, começando dentro da igreja. Uns dizem sou de Paulo, outros dizem sou de Apolo, outros dizem sou de Cefas. Estão divididos dentro da igreja. Dentro da igreja do Senhor só uma simboliza a salva, a Filadélfia, dentro das cartas que estão no livro do Apocalipse. Só uma, a verdadeira, são aqueles verdadeiros cristãos, as ovelhas. As demais estão sendo repreendidas e castigadas pelo Senhor para que voltem ao verdadeiro evangelho e sejam salvos. Ok? Essa é a mensagem. Concluo aqui agora, em Cristo Jesus, para a tua salvação. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, convertam, deixem seus pecados, deixem da sua lascívia, das suas imundícias, dos seus pecados, das suas mentiras, dos seus roubos, de amar neste mundo, e sereis salvos em Cristo Jesus. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.